Medicina Legal, a Medicina Legal no contexto processual e social, parte 1, professor Geraldo Miranda. Olá pessoal, espero que estejam bem. Nessa aula então nós vamos estudar a Medicina Legal no contexto processual, basicamente algumas questões do Código de Processo Penal, que são afetos à Medicina Legal, e a Medicina Legal no contexto social, ou seja, como que a Medicina Legal contribui para problemas da sociedade que necessitam de conhecimentos médico-legais. Vamos lá? Antes, eu queria fazer uma introdução, principalmente, a gente vai lembrar um pouquinho do histórico da medicina legal e depois, então, eu vou mostrar para vocês essa contribuição da medicina nesse contexto. Olha, a primeira citação do exame médico de uma vítima de homicídio refere-se à morte de Júlio César, lá em 44 a.C. Então esse foi um dos primeiros registros que se tem notícia. E até 1374, as necrópsias eram feitas clandestinamente pelos anatomistas. Por quê? Porque naquela época ela não era permitida, né? Principalmente por questões religiosas. E a perícia médica foi obrigatória em 1507 na atual Alemanha, somente no exame externo. Já em 1532, a necrópsia forense foi permitida, né? Nesse caso, a gente pode ver aqui nesse famoso quadro de Rembrandt, esse pintor holandês, na qual eles estão dissecando, né, um braço desse corpo e os estudiosos ali vendo as partes anatômicas. Em 1575, Ambroise Paré lançou o primeiro tratado de medicina legal. Por isso ele é considerado o pai da medicina legal. Entretanto, o livro dele ainda tinha muitos assuntos relacionados à religiosidade, principalmente por causa da influência da igreja. Então, como foi a primeira obra, ele foi conhecido como o pai da medicina legal. Já em 1602, Fortunato, em Palermo, na Itália, aparece o primeiro tratado geral de medicina legal, bem mais completo. Já Paulo Zacchias, ele publicou 10 livros chamados Questiones Medico-Legales, entre 1621 e 1658. E ele tratava vários assuntos da medicina legal. E esses livros, eles foram referências até o século XIX, no auge da medicina legal. Então, como eu falei, né, o século XIX é a era de ouro da medicina legal. Nessa época, Joseph Bernard, em 1818, em Viena, cria o primeiro ml, juntamente com Hoffmann e Arnold Paultauf. Esses pesquisadores aqui, eles deram vários epônimos que são estudados até hoje na medicina legal. Em 1829, surge o primeiro periódico, né, de medicina legal na França, onde as pesquisas eram publicadas. E aí começa a contribuição de outras ciências, como a criminalística, a toxicologia, a física, a química e a matemática, que auxiliaram, foram base para a medicina legal se desenvolver. Tá? A datiloscopia também. A partir da segunda metade do século, então, aplica-se o método científico. Sabe por quê? Antes disso, a medicina legal era muito empírica, né? Somente com esses novos estudiosos é que ela, então, torna-se uma ciência mais científica e quando ela pega carona nessas outras ciências, principalmente a toxicologia, a datiloscopia e a física, entre outros. E nessa época surgem esses grandes nomes, né? O Tardieu, o Brouardel, o Lacassagne, o Dussali na França, o Strassmann na Alemanha, o Carrara e o Borri na Itália e o Taylor na Inglaterra. Esses nomes vocês vão ouvir aí durante várias partes da medicina legal, quando vocês forem estudarem lesões, alguns epônimos, são nome desses autores, tá? Então, assim, na época o Brasil nem estava assim, tinha sido descoberto, né, lá em 1500, quando eles começavam a desenvolver a medicina legal. Já aqui no século XIX, a medicina legal aqui no Brasil também estava caminhando. E aqui no Brasil, ela passa por 3 fases.
é uma que a gente fala de estrangeira. Em 1832 é regulamentado o processo penal e a criação das cadeiras de medicina legal. E esse período vai até 1877, que começa então um próximo período que chama período de transição, que a disciplina de medicina legal torna obrigatória nas faculdades de medicina e direito. Então foi um grande avanço para a medicina, porque naquela época só existiam 3 cursos, né? Medicina, direito e farmácia. Então isso ajudou bastante o desenvolvimento dessa disciplina. E a partir de 1895 ela começa a nacionalização. E o principal representante é o Nina Rodrigues, o Raimundo Nina Rodrigues, que é esse baiano, né? Até hoje o ML lá de Salvador leva o nome dele. E ele é, então, professor catedrático de Medicina Legal da Bahia, foi uma das maiores referências iniciais da Medicina Legal aqui no Brasil. Em 1900, tem a criação do Gabinete de Medicina Legal, juntamente com as polícias. E em 1922, Oscar Freire de Carvalho, que era um discípulo assim, de Nina Rodrigues, ele cria o ML em São Paulo. E em 1940, que é o Código de Processo Penal que nos rege até hoje, as perícias passam a ser realizadas por peritos oficiais concursados. Hoje, a prática médico-legal é atividade oficial e pública, exercida nos MLs dos 26 estados e no Distrito Federal. Então, tem ML, né, essa parte da Polícia Técnica Científica, que é ligada à Polícia Civil, outras a um Instituto Geral de Perícias, e ainda, geralmente, algumas secretarias de segurança pública. Isso vai variar de acordo com a legislação de cada estado. Como eu disse, a maioria ainda permanece no âmbito da segurança pública. Em 2011, o Conselho Federal de Medicina institui o nome atual da especialidade, que é Medicina Legal e Perícias Médicas, que vai envolver toda essa parte da medicina legal, da parte criminal, quanto as perícias médicas, que são aquelas feitas na medicina do trabalho, na medicina na área civil, trabalhista, previdenciária, entre outras. Eu trouxe aqui vários conceitos de medicina legal, existem vários, eu trouxe alguns, eu tirei eles do livro do professor França. O Ambroise Paré, que é um dos primeiros, como eu disse, o pai da medicina legal, viu como é que fica mais fácil agora, depois que eu dou essa introdução? Para ele, a medicina legal é a arte de fazer relatórios na justiça. Hoffman é a ciência que tem como objetivo o estudo de questões no exercício da jurisprudência civil e criminal e cuja solução depende de certos conhecimentos médicos prévios. Aqui ele já faz uma referência na justiça com a área médica. O Afrânio Peixoto disse que a aplicação de conhecimentos científicos nos mistérios da justiça. Então, aqui, mais uma vez, algumas palavras-chave. Você não precisa decorar isso aqui, mas você tem que saber essas palavras-chave, essa interseção da medicina legal com o direito, com a justiça. Ela vai auxiliar a justiça nas questões médico-legais. Flamínio Fávero disse que a aplicação de conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis, tá vendo? É sempre essa junção. Hélio Gomes disse, é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito. Mesma coisa, gente. Tá vendo como é que é tudo igual? Só que em outras palavras. Você não precisa decorar isso. Você tem que decorar essas palavras-chave, como eu disse. Cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação da medicina aplicada. Então, a medicina legal é isso, ela vai contribuir na aplicação e na elaboração das leis. Um último conceito que eu trouxe do livro do professor França, que é esse livro aqui, a última edição. Ele disse que a medicina legal é a contribuição da medicina, da tecnologia e de outras áreas afins, como eu disse lá no início, né, a toxicologia, a química, a datiloscopia, as questões do direito, na elaboração das leis, já falei, está sendo repetitivo, na administração judiciária, né, auxiliando ali o juiz na decisão dele, e na consolidação da doutrina. Como eu disse, ela relaciona-se com a toxicologia, com a química, a física, a balística e a datiloscopia.
Vamos fazer uma questão, então? Vamos lá. Ó. Medicina legal é definida como: letra A, ciência que investiga os métodos, processos e técnicas de identidade e identificação? Não. Isso aqui é uma parte da medicina legal, que é a antropologia. Letra B, um conjunto de conhecimentos médicos destinados a servir ao direito e que cooperam na elaboração, interpretação e execução de dispositivos legais no seu campo de ação da medicina aplicada. Certíssimo, pessoal. Esse conceito ele trouxe aqui, ó, do Hélio Gomes. Então, resposta é a letra B de bola. Letra C, a análise racional da participação da vítima na eclosão e justificativa das infrações penais? Errado, isso aqui é a vitimologia. A vitimologia é estudada na criminologia, estudo da vítima, é aquele contexto do estudo do crime. Letra D, a arte de fazer laudos médicos, segundo o cirurgião Ambrose Paré. Não. Vamos voltar aqui, não é laudos médicos, são relatórios na justiça. Viu como que esses conceitos que eu dei anteriormente ajudam a gente a fazer a questão? E letra E, a ciência que estuda as doenças profissionais, os acidentes de trabalho, a higiene e a insalubridade laborais? Não. Isso aqui é uma parte da medicina legal que é a infortunística. Então, além do conhecimento da medicina e do direito, exige-se o concurso de outras ciências afins e da tecnologia para se firmar com mais precisão o resultado desejado, esclarecendo coerentemente o raciocínio e exercer com facilidade a dialética. Então aqui, mais uma vez, né, essa contribuição da medicina legal com o direito, que ela vai contribuir para a resolução, para a melhoria da sociedade de questões que são ligadas à medicina. Então a medicina legal não se preocupa apenas com o indivíduo vivo, alcança ainda o ovo, né, quando ela vai discutir questões bioéticas, né, do direito ali do embrião, as questões da reprodução assistida, entre outros. E pode vasculhar-os em muitos anos depois na escuridão da sepultura. Nossa, quase poética essa frase, né, do que eu tirei do livro do professor França. Mas a verdade é isso. Então a medicina legal, muita gente acha que a medicina legal só trabalha com morto. Gente, isso é errado, né? A grande maioria dos exames são feitos na pessoa viva, que vai abranger exames de lesão corporal, de sexologia, de toxicologia forense, exames de DNA. Então, assim, tire isso da sua cabeça que a medicina legal só trabalha com morto. Isso não é verdade. Tipo assim, cerca de 20% dos exames são realmente exames no morto, né, são as necrópsias, os exames antropológicos, mas 80% são exames no vivo. O ML, ele faz mais de 200 tipos de exames, tá bem? Então, por isso que o França fala aqui, ó, desde o ovo até a sepultura, ó. Então, é um campo muito grande. E muito mais do que uma ciência social, por isso que essa aula chama, né, a medicina legal no contexto social. Ela também vai preocupar no estudo das mais diversas formas de convivência humana e do bem comum, né? É justamente a aplicação da medicina na sociedade. Como que ela vai fazer isso? Então, a medicina legal é uma disciplina eminentemente jurídica, né? Além dos conhecimentos médicos, a gente também tem questões humanas, né, vindas lá do direito. Mesmo que ela tenha muitos seus subsídios trazidos da medicina e de outras ciências biológicas e da tecnologia. Afinal de contas, cada vez mais no mundo de hoje a tecnologia se desenvolve e a medicina legal ela tem que caminhar junto com essas tecnologias. Então ela é uma disciplina jurídica porque foi criada e subsiste em face da existência e das necessidades do direito. Mais uma vez, essa relação da medicina legal com o direito no contexto social. E muito mais se realçará à medida que mais se valorizem e mais se exijam as ciências jurídico-sociais. E é isso, né, gente? A gente está nesse contexto, o homem vive em sociedade e cada vez mais que
que os problemas vão surgindo, essas questões do direito, junto com a medicina legal, precisam, né, andar juntas para a resolução desses problemas. Então ela poderia ser chamada de medicina política e social, olha, outro nome para ela, devido às suas múltiplas intimidades nos relacionamentos social e político do homem, e não apenas a medicina da lei. Tá? Então essa questão de medicina legal, já me perguntaram isso, é porque ela é legal, bonitinha, joia, não é isso. É por causa da questão legal, legalista, a questão do direito, né, da questão forense. Então vamos ver para onde que ela vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada junto com as ciências jurídicas e sociais. Ela empresta, então, sua colaboração no direito penal. Nós vamos ver muito isso aqui, a medicina legal, no contexto penal. Por quê? Porque ela vai estar relacionada com lesão corporal, tudo isso aqui é o estudo da medicina legal. O aborto legal, o aborto criminoso, o infanticídio, o homicídio, os crimes contra a liberdade sexual, a identificação humana, entre vários outros exames que são feitos na área criminal que precisa do exame de corpo de delito. E quem vai fazer isso, essa materialidade do crime, é a medicina legal. Então ela está intimamente ligada às questões do direito penal. Além disso, também com direito comercial, não apenas nas perícias de bens de consumo, mas ao atribuir as condições de maturidade para a plena capacidade civil dos economicamente independentes. Então, aqui a gente também vai avaliar essa capacidade civil, né, em questões de capacidade civil que estão ligadas muito ao direito comercial, de dispor de seus bens, etc. Como eu disse, também nessas questões de paternidade, tudo isso está ligado ao direito civil. A nulibilidade do casamento, testamento, o início da personalidade e o direito do nascituro. Tudo isso precisa de ter o exame médico legal. Além disso, com o direito canônico, no que se refere, entre outras coisas, à anulação do casamento. Isso aqui também está ligado, aqui, como eu já falei em cima, no direito civil. Nessa questão da capacidade de casar, né? Assim, essa capacidade civil, né? Em que a perícia de conjunção carnal pode resultar fundamental na apreciação do processo. É isso aqui, pessoal. É questão de anulação de casamento, se não teve a conjunção carnal, né? Para quem não sabe, a conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina com ou sem ejaculação. Então, a medicina legal ela vai contribuir no exame, né, do IME para ver se houve ruptura, etc. No direito administrativo, quando se avalia as condições dos funcionários públicos no ingresso, né, então são alguns exames que são feitos, nos afastamentos, né, principalmente por questões psiquiátricas, algum acidente, tudo isso tem que passar pela medicina legal, e nas aposentadorias. No direito processual civil e penal, quando se estuda a psicologia da testemunha, da confissão, da acareação, do delinquente e da vítima. Aqui são questões de psicopatologia ou patologia criminal, né? Psicologia, dessas questões são muito ligadas à parte psicológica, ao psiquismo, né? Com a lei de contravenções penais, ao tratar de anúncios de meios abortivos, tudo isso está lá na lei de contravenções penais. Da omissão de comunicação do crime no exercício da medicina, da inumação, né, que é enterrar, e da exumação, que é desenterrar o cadáver, com infrações das disposições legais e também da embriaguez. A embriaguez é muito estudada na medicina legal por questões de imputabilidade e também por causa dos crimes de trânsito, né? Também contribui com o direito trabalhista no estudo das doenças do trabalho, das doenças profissionais, do acidente do trabalho, como a prevenção de acidentes, bem como a salubridade e a higiene do trabalho. Vamos só lembrar que a diferença entre doenças do trabalho e doenças profissionais,
As doenças do trabalho são as mesopatias, né? São aquelas provenientes de certas condições especiais em que o trabalho venha a ser realizado, por exemplo, aquelas dores, né, que dá em várias pessoas que digitam muito no computador, a dor no punho, né? E as doenças profissionais são as tecnopatias, né? São aquelas produzidas pelo exercício do trabalho peculiar de determinada atividade. Então, por exemplo, o saturnismo são aquelas pessoas que trabalham com chumbo, né? Então, é típico de quem exerce aquele trabalho específico, tá? São as doenças profissionais, o próprio nome está falando. Então, isso aqui também está muito ligado à infortunística, né? O direito do trabalho, muito importante isso aqui. É um capítulo da medicina legal. Com o direito previdenciário, essa aqui é super importante, né? Ao tratar dos aspectos problemáticos da sexualidade nas prisões, da psicologia do encarcerado, com vistas ao livramento condicional. Então, esse direito penitenciário, ele está muito ligado, pessoal, por exemplo, a exames de periculosidade que são feitos também de tempos em tempos, isso é estudado lá na psicopatologia, e essas questões, né, ligadas também a alguns casos de tortura, dentro de presídio, etc. Com direito ambiental, quando se envolve as questões ligadas às condições de vida satisfatória em um ambiente saudável, seja nos locais de trabalho ou fora dele, né, é importante estudar insalubridade nesses casos. Mais uma vez, com direito administrativo, que presta aos interesses da administração pública no sentido de apreciar admissões, licenças, aposentadorias e invalidez de servidores públicos. Já falei isso. Com direito dos desportos, analisando detidamente as mais diversas formas de lesões culposas ou dolosas verificadas nas disputas desportivas, né, ali no esporte, principalmente quando esses esportes têm muito contato físico. No doping, né, que são drogas, né, que são usadas, que são proibidas, principalmente os chamados desportos de competição. E, por fim, o direito internacional público, ao considerar as razões médico-legais implicadas nos tratados dos quais nosso país é signatário no Concerto das Nações. E com direito internacional privado também, ao decidir questões civis relacionadas com o estrangeiro no Brasil. Ainda com a história natural, no estudo da antropologia e da genética, né, nos problemas de identidade e identificação do morto, e no estudo da entomologia, né, que são aqueles insetos, né, que são estudados, estão ali que colonizaram o corpo, e eles são importantes para quê? Determinar o tempo de morte pela fauna cadavérica, né? Então são aqueles micro-organismos, principalmente insetos. E ela também, mais uma vez, eu já disse, repetindo, relaciona-se com a química, a física, a toxicologia, a balística e a datiloscopia e a documentoscopia. Com a sociologia, a economia e a demografia, no estudo do desenvolvimento e dos aspectos da natalidade, principalmente questões de aborto, controle de natalidade, esterilização de mulheres, né? Isso também é competência da medicina legal. Enfim, com a filosofia, quando a gente estuda questões do direito, né, da bioética, questões filosóficas, né, a estatística, a informática, que é muito utilizada hoje, e a ecologia. Então, tudo isso está envolta com a medicina legal nesse contexto social. A medicina legal ela pode ser dividida ainda em medicina legal geral e medicina legal especial. A medicina legal ela vai estudar os deveres, chamado de deontologia médica, e os direitos, chamado de disseologia médica. Isso aqui é mais estudado, né, para o pessoal médico, né, que é formado em medicina. Você nunca mais esquecer, lembra que deveres começa com DE, deontologia também, tá? E direito começa com DI, disseologia também. Só para você gravar, que muita gente mistura isso. E a medicina legal especial vai tratar dos diversos capítulos ou sub-áreas da medicina legal, que eu já falei até alguns, como antropologia, traumatologia, sexologia, a psicopatologia, a criminologia, etc, etc, etc.
E qual a importância, então, da medicina legal nesse contexto? Ela vale muito mais para o médico, às vezes, do que para o próprio paciente. Por quê? Porque a medicina legal vai ajudar o médico nesses direitos, nesses deveres que ele tem, nesse controle, né? E de como lidar, né, com o paciente nessas questões ético-legais. Isso é muito importante. Para quê? Para que ele não seja processado no futuro, né? Esse relacionamento com o paciente. Conhecer as bases do ser humano como uma unidade biopsicossocial na elaboração das leis, para não propor leis inexequíveis, já falei isso. Então, quando o legislador está fazendo uma lei, esses estudiosos da medicina legal são chamados para dar opinião. Elaborar quesitos, são aquelas perguntas que são feitas nos laudos, né? Evitar aborrecimentos na justiça. Quando ele trabalha direitinho, ele segue todas as questões ético-legais, o médico ele não é processado. E descrição das lesões nos prontos-socorros. Muitas vezes, o que acontece? Em casos de agressão, o primeiro lugar que a vítima vai é no pronto atendimento, porque ela precisa daquele primeiro atendimento, não é verdade? E aí, então, muitas vezes, o médico que está lá, ele não sabe como lidar com aquilo. Muitas vezes aquilo ali vai dar um processo penal. Então, ele tem que fazer como descrever as lesões, porque futuramente, provavelmente, vai precisar daquele relatório dele para os inquéritos, né, policiais. E também para orientar o magistrado. Tudo isso é contribuição da medicina legal. Então, essa contribuição médica, técnica e biológica às questões complementares dos institutos jurídicos e às questões de ordem pública ou privada, quando do interesse da administração judiciária. Mais uma vez, repetindo em outras palavras. E o direito moderno não pode deixar de aceitar a contribuição cada vez mais íntima da ciência, e o operador jurídico não pode desprezar o conhecimento dos técnicos, pois só assim é possível a aproximação da verdade que se quer apurar. Ou seja, é muito importante, né, que essa parte técnica, né, que o aplicador do direito não tem conhecimento, que é o delegado, o juiz, ele entende de lei. Mas essa questão técnica, então ele tem que pegar, ele tem que chamar o perito médico para contribuição e o esclarecimento e a busca da verdade. É isso que está falando aqui. Então a autoridade judiciária, né, o juiz, ele necessita de elementos de convicção. Então a prova, né, pericial é feita para ele. Quando ele vai apreciar a prova, né, entendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do criminoso, né, aquela personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Então aí ele vai colocar as penas aplicáveis dentre as cominadas, dentre as que existem, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade. Olha como é que é difícil, né, para ele tomar todas essas decisões. Então o juiz precisa saber da qualidade e da quantidade do dano que ocorreu, os meios empregados, o modo de execução e até mesmo um possível transtorno mental daquele agente, daquele réu. E como ele vai conseguir isso? Através da ajuda da medicina legal. Isso é importante não só para o juiz, mas também para os advogados, né? Tanto de acusação quanto de defesa, eles têm que ter esse conhecimento. Olha como é importante nesse contexto. Por isso, cada vez mais crescem as necessidades da justiça, maiores são as possibilidades da ciência médico-legal, pois dia a dia ganha mais impulso e mais perfeição, sendo hoje um instrumento indispensável em toda investigação que exige o esclarecimento de um fato médico. Então, se tem materialidade que precisa de conhecimento médico, a medicina legal vai estar ali para contribuir, para resolver esses problemas. Como que ela vai fazer isso? Através das perícias médico-legais, né, que englobam um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato
de interesse da justiça. Então, a perícia é aquele exame que é feito. E essas perícias, elas podem ser feitas nos vivos, nos cadáveres, nos esqueletos, objetos, elas que vão dar a materialidade do crime. Então, o objetivo da perícia é informar e fundamentar de maneira objetiva todos os elementos consistentes do corpo de delito. Ela é mais do que um visum et repertum. Isso aqui é um termo em latim que significa ver e repetir, né? A perícia é muito mais que isso, ela vai produzir provas, né? E o perito ele tem que discutir, dar todas as características minuciosamente daquela lesão, daqueles achados que ele encontrou. E ele vai fazer isso para quê? Para produzir essas provas, que nada mais é que o elemento demonstrativo da verdade de um fato. É isso que a gente procura, né? A verdade real. E quem pode requisitar essas perícias? A autoridade policial, né, o delegado, a autoridade judiciária, que é o juiz, e algumas autoridades nomeadas em processo penal e administrativo ou militar. E essas perícias médicas, elas podem dar em várias esferas. Como eu já falei, nas criminais, são aquelas que decorrentes de um evento delituoso, ou seja, de um delito, de um crime. Exemplo, já falei algumas, né? A lesão corporal, muito comum, embriaguez, conjunção carnal, atos libidinosos, né? Diferentes da conjunção carnal, perícia de aborto, sanidade mental, física, né? Quando o preso é levado para o ML antes de ser colocado em regime, antes de ser colocado na cadeia, né? Perícias de idade, antropologia, necrópsia, etc. Tem também as perícias cíveis, que são relacionadas na esfera civil, como responsabilidade profissional, né? Muitas vezes estão envolvidas com erro profissional, arbitamento de honorários, quando o cliente deixa de pagar o médico, né? Ele pode entrar com uma ação também. As perícias trabalhísticas e de infortunística para averiguação de acidente de trabalho, doenças profissionais e laborais. E, por fim, as perícias securitárias, né? São aquelas que têm efeito de preenchimento de seguro. Exemplo é o seguro DPVAT, né? Ainda as vítimas de acidentes de trânsito. Vamos fazer uma questão? A medicina legal é uma ciência de grandes proporções e muita diversificação, correto? A respeito do conceito de medicina legal, analisa as afirmativas. Primeira, a medicina legal é a ciência a serviço das ciências jurídicas e sociais? Acabamos de ver que sim, né? Afinal de contas, é o título dessa aula. Embora se relacione estritamente com o direito processual penal, a medicina legal não apresenta relação com o direito processual civil. Imagina, acabei de falar, né, em slides anteriores aí, claro que está errado isso aí. 3. Uma das definições da medicina legal é que esta é a arte de pôr os conhecimentos médicos a serviço da administração da justiça? Vimos que sim, né? É uma das definições de medicina legal. E 4, a medicina legal tem recebido diversas denominações, como medicina judiciária, medicina política e medicina forense. Eu não falei isso aqui, mas isso aqui está correto, tá? Por isso a resposta é a letra B de bola. 1, 3 e 4. Isso aí. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Nós nos vemos na próxima aula, então. Bons estudos. Tchau, tchau.